Brasil teve um aumento de 10,6% na taxa de homicídios entre 2005 e 2015. A alta engloba o país como um todo, mas entre os estados a diferença é bastante significativa, principalmente na região norte e nordeste. Os dados fazem parte do Atlas da Violência, estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Quem explica melhor esses dados é o nosso repórter Vitor Brown e daqui a pouco a gente coloca o tema aqui para discussão. Coloca aí, Reginaldo. Boa noite, Patrick. Boa noite, pessoal do 3 em 1. Esse levantamento divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra como a violência ainda atinge algumas áreas problemáticas do Brasil. Segundo a pesquisa, em 2015, só 10% das cidades brasileiras concentraram 76% de todos os assassinatos registrados no Brasil. O Nordeste reúne a maior parte desses municípios. Entre as 30 cidades com as maiores taxas de homicídio em 2015, 18 são da região. A Bahia, por exemplo, tem 9 cidades nessa lista, mas a líder do ranking de assassinatos fica na região norte, é Altamira, no Pará. A região sofre há anos com o problema da violência relacionada à disputa de terras. Todas as informações constam no Atlas da Violência, que é um relatório elaborado pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento é baseado em dados do Ministério da Saúde. Um outro número preocupante é o seguinte: o Brasil continua sendo responsável por 10% de todos os homicídios registrados no mundo. O número é o mesmo registrado em 2016, ou seja, do ano passado para cá, nós não conseguimos reduzir esse índice. As nossas estatísticas são semelhantes às de países que estão em guerra. O estudo ressalta ainda que o número de brasileiros assassinados a cada 3 semanas é maior do que o total de mortos em todos os ataques terroristas registrados no mundo em 2017. E aí, pessoal, o que será que a gente ainda precisa fazer para reverter esse cenário? Madu, começo com você esse tema, respondendo a colocação do Vitor Brown. Pois é, em primeiro lugar, eu me envergonho. Eu me envergonho de ser brasileiro. Eu me envergonho de ser cidadão num país que responde por 10% dos homicídios no mundo. Segundo, eu me preocupo, porque o pior dessa história toda é que a gente vai se acostumando com isso, né? E você vai incorporando isso à sua vida, ao seu cotidiano, à sua cultura. Essa violência toda. O que mais me deixa indignado, porque esses números, como falou muito bem o repórter agora, são números de genocídio, são números de uma hecatombe. E a maior parte dessas pessoas assassinadas tem uma característica: são jovens do sexo masculino, são pobres e são negros. Então isso é um sintoma do nosso país. Se você pegar o Brasil, e estudar o Brasil, a foto geral do Brasil hoje em dia, é uma coisa lamentável. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, uma recessão inacreditável, nunca na história do país se viveu uma recessão dessa magnitude, índices de violência que batem recordes mundiais, uma crise política gravíssima, uma classe política feita de incapazes e irresponsáveis, um exército de desempregados de pelo menos 14 milhões, porque eu sempre digo que aqueles que já desistiram de procurar emprego não entram para as estatísticas. Cara, é muito triste você ter que comentar esse assunto. Agora, a primeira parte para resolver esse problema é encará-lo de frente, é não se negá-lo, é não se negar a enxergá-lo, é estudá-lo e tentar resolver. Ô Andreas, e você? Acho que nada no horizonte aí que possa reverter esses números tão preocupantes, não? Ô Patrick, você sabe que diariamente os nossos ouvintes aqui no chat perguntam sobre livros que tem aqui no fundo. Hoje estão perguntando muito sobre o livro do meu querido Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Perguntando o que esse livro está fazendo aí. Bom, esse livro é meu, eu editei, eu que fiz, é meu, pessoal. Tenho o maior orgulho dele. Neste livro tem muitas respostas para a barbárie da segurança, da violência no Brasil. Uma coisa muito clara para mim, apesar da propaganda: a falência ou a ineficiência do tal Estatuto do Desarmamento. Tá? Ele não apresenta reflexos. O desarmamento da população, do civil, do trabalhador, da pessoa que tem arma, porque o bandido não está sendo desarmado e o bandido continua matando, e continua matando e morrendo,
Então, isso é um fato. O importante nesses números, muito interessante, o que dá peso, é você pegar pelos estados. E aí você vê, dialogando com Madureira, que a solução para a questão da segurança pública, para a diminuição dos homicídios no Brasil, passa por política de segurança pública estadual. Nos estados em que há política de segurança pública, os índices de homicídio caem. Vejam o caso de São Paulo, em que a queda é progressiva. Pode falar o que quiser dos governos do PSDB em São Paulo, mas há uma política de segurança pública. No Rio, no começo das UPPs, depois tudo caiu, esses números você vai ver daqui a pouco, vai ser uma desgraça. Mas naquele período do começo do Sérgio Cabral, houve uma diminuição dos homicídios. Onde não há governo do Estado, no Norte, no Nordeste, onde a política de segurança pública é fraca, os números crescem. É política, minha gente, é política de segurança pública que faz resultado. Você tem aí, eu acho, um grande reflexo do crescimento das facções criminosas, né? A gente tratou muito disso aqui no início do ano e aí as facções criminosas da política se impuseram e a gente deixou o tema um pouco de lado, mas os massacres continuam acontecendo na Paraíba, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Então, você tem aí as facções matando muito. Esse grande número aí em Altamira e outras regiões mostra ainda muita criminalidade na fronteira, ligada ao tráfico, ligada a tudo isso. Então são questões que a gente vem tratando desde o início do ano. O governo federal não está podendo dar conta porque está se segurando como pode ali no cargo, Patrícia.